Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos a esse canal. E o vídeo de hoje é as leituras de dezembro. Mas antes de começar, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também me segue nas redes sociais, os links ficam embaixo do Instagram, que é onde estou mais presente. No Instagram eu todo dia nos stories. E no Scooby eu sempre atualizo minhas leituras, você sempre vai estar sabendo que eu estou lendo na hora. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, considere usar o link do canal, ele fica embaixo no box de descrição, é só você clicar, salvar, colocar nos favoritos e fazer suas compras. Você não paga nada mais pelo seu produto, mas eu recebo uma pequena comissão que me ajuda demais e ajuda a reinvestir no canal. Agora, vamos pro vídeo. No início do vídeo, eu mostrei o Kindle pra vocês, porque foi onde eu fiz minhas leituras de dezembro. Mês de dezembro eu estava na vibe do Kindle, foram só e-books que eu li. Foi legal, foi uma experiência diferente do resto do ano, porque no resto do ano eu li a maioria dos livros no livro físico e poucos e-books. E esse mês eu li muito e-book. Eu tava na vibe muito de leituras em dezembro, eu li muito durante o ano, então tava meio saturada, sabe? Não tava tava afim de ler coisas leves e que eu tivesse vontade na hora. Eu cheguei a fazer TBA, que eu botei a Sessão das Sombras, 2 livros de Harry Potter também pra vocês na TBA, que eram meus objetivos de ler em dezembro. Mas, como eu já não tava na vibe, não rolou. Eu comecei a ler Harry Potter, mas não rolou, gente, não rolou. Então, eu li acho que um capítulo, 2 capítulos do 6º livro de Harry Potter, que era da minha releitura do ano passado. Então, ficou pra esse ano terminar o 6 e o 7. A Ascensão da Sombra era um livro que eu comecei a ler também, li o primeiro capítulo, mas eu não tava na vibe. E eu sabia que se eu lesse forçado, eu não ia aproveitar o livro como eu deveria. Até porque, como vocês sabem, A Roda do Tempo é minha série favorita de fantasia. E eu queria aproveitar aquela leitura, até porque esse livro é considerado o melhor por muitos fãs da Roda do Tempo. O 4º livro é o melhor para muita gente, então eu queria realmente aproveitar aquela leitura, tentar absorver o máximo da história e tudo mais. Então, eu não estava na vibe certa, preferi deixar para janeiro, então não rolou. Mas, passeando pelo meu Kindle, porque eu arrumei a minha estante também, dei uma olhada no Kindle, os e-books que eu tinha e fiz uma contagem de quantos e-books eu tinha, porque eu contei os livros da estante, os livros que eu tenho em casa físicos. Então, eu falei, eu vou contar quantos e-books eu tenho, porque existem muitas promoções na Amazon de e-book de graça, e-book por R$1,99, coisas assim. Eu acabo pegando essas promoções e eu não sabia quantos e-books eu tinha. E eu fui contar, eu tenho mais de 400. E de lá pra cá eu já comprei alguns também, então tem mais e-book ainda nesse Kindle. Passando pelos e-books, eu vi um e-book que tinha estava parado ele desde o ano de 2020. Eu tinha começado a ler em 2020, eu lembro que eu estava gostando, mas por um acaso do destino não li, porque 2020 eu não estava muito leitora, eu comecei a ler mais depois da metade do ano de 2020. Eu tinha tido uma ressaca muito grande, tinha ficado 2 anos sem ler, então em 2020 eu voltei a ler. Então, eu vi esse e-book lá. Nos últimos vídeos de dezembro eu comecei a comentar sobre essa história, sobre essa série, e eu falei pra vocês em alguns vídeos que foi a série da Irmandade da Daga Negra. Eu tinha parado o primeiro livro lá por uns 20% do livro, 15% por aí do e-book. E aí eu peguei ele novamente e falei, vou voltar tudo e vou começar a ler de novo, ver se eu realmente estou gostando. Senão eu ia tirar ele do Kindle, porque ele é um livro que estava disponível no Kindle Unlimited. Então eu ia me desfazer, eu ia pegar outro e-book que me interessasse mais, ia devolver, né? Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem, era o Amante Sombrio, primeiro livro. Aí eu, no primeiro dia, eu comecei a ler desde o começo e cheguei na mesma parte que eu tinha parado, que era por volta dos 20% do livro. E eu tava amando. E eu fiquei muito intrigada com a história, com o mundo dos vampiros nessa série, porque é um mundo diferente, é um mundo com uma mitologia bem grande, com vários ritos e cerimônias que essa raça nessa história tem. Tem os vilões, que são os redutores, que são os caçadores de vampiros, que existe uma mitologia diferente para eles. É uma mitologia muito grandiosa e muito diferente. No primeiro livro a gente vê mais ou menos sobre isso, que é o Amante Sombrio. E aqui no Amante Sombrio, eu vou dar um resumo para vocês, aqui a gente conhece o Raph e a Beth. O pai da Beth
pede pro Ralph ajudar a Beth a passar pela transição. Porque aqui os vampiros, quando chegam pelos 25 anos, eles passam pela transformação de se tornarem vampiros. Eles são pessoas comuns e são humanos normais, mas com algumas debilidades, geralmente são muito fracos, muito magros e tudo mais. E quando chegam aos 25 anos, eles têm uma transformação, que é a transição para se transformar em vampiro. Aqui o vampiro não tem como ser transformado em vampiro mordendo a pessoa. Aqui os vampiros são transformados por genética mesmo, é uma linhagem, é uma coisa que passa de pai para filho. E só assim você pode ser vampiros. E essa transição, os vampiros precisam tomar sangue da sua própria espécie para se transformar. Se eles não tomarem sangue da própria espécie, eles morrem. E a Beth, ela é meio humana. E o pai dela é um vampiro e a mãe é uma humana. Só que ela não sabe que tem um pai vampiro, ela nunca conheceu o pai, mas o pai sempre acompanhou a vida dela. Então ele pede pro Ralph, que é um vampiro que é das linhagens mais puras e é amigo dele, para ajudar quando a Beth passar pela transição, ajudar ela na parte da transição, porque ela vai precisar tomar sangue da própria espécie e como ela é meio humana, as melhores chances dela era tomar o sangue mais puro de vampiro. No começo a gente vê que ele tá meio não quer aquilo e tudo mais, mas devido a alguns acontecimentos que acontecem na história e tudo mais, eles acabam tendo que conviver de verdade. E a Beth é uma jornalista. Ela é uma jornalista investigativa, ela vai atrás dessas histórias, ela é uma pessoa comum e não faz ideia sobre esse mundo de vampiros. Então é muito legal a gente acompanhar pela perspectiva dela, porque aqui a gente, nesse livro, vê a perspectiva de todos os personagens. Vê a perspectiva do Ralph, da Beth, dos vilões, a gente vê a perspectiva das outras pessoas da história, a gente vê perspectivas variadas. E isso enriquece muito a história, a gente consegue ver uma amplitude do mundo. E aí a gente vê que eles vão ter que conviver de alguma forma, não tem jeito, vão ter que conviver devido a tudo isso. Então, a gente continua aí a história da Beth e do Ralph no primeiro livro. E eu gostei, eu amei, foi tudo pra mim. Só não dei 5 estrelas por causa de um ponto que me incomodou um pouco. Mas eu entendo esse ponto, porque esse livro é de antes de 2010, eu acho que ele é de 2007, se não me engano, a publicação original dele. Então, o pensamento de 2010, de antes de 2010, não é o mesmo pensamento que a gente tem de relacionamentos e de romances hoje em dia. Porque a Irmandade da Água Negra, apesar de ser de vampiros, é romance, tem hot, mas também tem alguns gatilhos, então, se você tem interesse, fica de olho. Acredito que ele seja mais 18 por causa de alguns acontecimentos e por causa do hot. Então, eu aconselho vocês a, se você não tem problema com isso, dá uma chance. Se você gosta de histórias de vampiros, vai fundo, porque é sucesso, sabe? Muito, muito, muito bom. E é uma história adulta, então os personagens são adultos, não são adolescentes nem nada do tipo. São histórias adultas com temáticas mais adultas. Depois de O Amante Sombrio, eu quis ler uma coisa menor, porque A Amante Sombrio tem por volta de 440 páginas e eu acho que eu não falei, mas eu dei 4 estrelas e meia pra ele, mas deixei favoritado porque eu me apaixonei por esse mundo com esse livro. Aí eu fui ler uma história mais leve e eu fui lendo bem aos poucos, então já estava próximo ao Natal. E aí eu peguei o Conto de Natal do Charles Dickens, que é um livro que eu comecei a ler lá no ano passado, um e-book que eu tinha comprado pra ler e eu não tinha terminado, então eu voltei do começo e li. É uma história que eu gosto muito por causa das adaptações que teve, porque tem milhares de adaptações sobre a história Um Conto de Natal, porque tem a tradução como Conto de Natal e como Canção de Natal é a mesma história. E aí eu gostava muito, muito dessa história, então eu queria saber como era no livro. E aí eu li e me apaixonei mais ainda, 5 estrelas, entendeu? Tudo pra mim. Quero ler Charles Dickens, quero ler tudo Charles Dickens, entendeu? Esse é um livro que você... É aquele tipo de livro que você vai querer ler todo ano, na época do Natal, entendeu? Conquistou meu coração mais ainda essa história. 5 estrelas, tudo pra mim. E é o tipo de livro que eu quero ler todo ano, porque tem uma mensagem muito bonita e é uma história tão natalina que dá vontade de ler todo ano mesmo. Aí depois desse livro, eu tava louca pra ler o segundo livro da Irmandade. Por quê? Porque cada livro vai ser a perspectiva de um personagem da Irmandade. E o segundo livro é do Raid. E a gente tem uma história sobre o Raid no primeiro livro, uma coisa sobre ele, que deixa a gente extremamente curioso pra saber mais sobre isso. Então, como o segundo livro é dele, a gente fica mais curioso pra ver, e depois, devido também ao final do primeiro livro e tudo mais.
dá uma certa curiosidade de ver o que virá por aí. Aí eu comecei a ler o segundo livro, que é Amante Eterno, vou deixar a capa aqui, que é o livro do Reid. E, gente, o Reid virou um amorzinho pra mim. Lá no primeiro livro eu já fiquei, ai, que lindo, maravilhoso, apaixonada por ele. Então, eu queria ver a história dele, como que seria o romance dele devido a esses mistérios que tem sobre ele que já aparecem no primeiro livro. Lá pela metade do primeiro livro a gente descobre uma coisa sobre ele e a gente fica super curioso. É difícil, gente, acho que é impossível uma pessoa que lê o primeiro livro não ficar curioso com o segundo, devido saber que é do Reid. Então eu comecei a ler e eu me apaixonei pelo segundo livro. O segundo livro é muito melhor do que o primeiro, devido à questão de construção de mundo, questão de construção de personagens, do aprofundamento da mitologia. A gente tem mais coisas sobre a mitologia, a gente se aprofunda um pouco mais sobre alguns tipos de ritos e cerimônias dos vampiros. Aqui o personagem principal, o Reid tem um mistério sobre ele que eu não posso falar porque vai ser spoiler, já que acontece lá na metade do primeiro livro e é muito surpreendente, então eu não vou dizer o que é, mas é muito, muito legal. E aí que a gente conhece o lado dele, um lado do Reid, a gente conhece um lado do Reid que a gente não sabe no primeiro livro, da personalidade dele, do que ele passa, entendeu? De quem ele é de verdade. Pelo que eu percebi dos livros da Irmandade da Adaga Negra, tem muito aprofundamento traumático, geralmente, dos personagens, coisas mais profundas. O que eu percebo pelos livros da Irmandade, existe um aprofundamento muito em questões de traumas e problemas e questões de saúde e coisas desse tipo, coisas mais fortes, sabe? Temas um pouco pesados para algumas pessoas. E ele tem alguns gatilhos, sim. Aqui a personagem tem uma história sobre ela, assim, bem mais triste também. Não posso dizer também porque pode ser spoiler. Tem algo triste sobre a vida dela, sobre a história dela, a perspectiva dela, ela conta um pouco sobre o passado. Do Reid também, a gente conhece um pouco mais sobre ele, sobre o porquê daquela coisa que acontece com ele no primeiro livro, nesse segundo livro. E eu amei, esse livro foi muito melhor mesmo. Tem outras questões que são inseridas aqui, de outros personagens novos, que são muito boas também. E tem alguma questão traumática, sempre tem. Então acredito que esse foi ainda mais de temas mais fortes, mais pesados e de traumas, bem maior do que o primeiro. Então acredito que vai sendo uma escada e vai ficando umas situações mais pesadas a cada livro. Por causa do terceiro livro, porque eu já sei qual é a pessoa, porque é introduzida a história desse terceiro casal já nesse segundo livro, e o segundo livro acaba como se fosse o início do terceiro livro. Então, eu já sei que provavelmente vai ser bem mais pesado por causa dos temas que já tem desse personagem no segundo livro, que a gente fica sabendo. Então, acredito que é essa a vibe do livro. Por isso que ele é um livro adulto, e ele é de personagens adultos, não tem adolescentes e nada disso, são personagens adultos, é uma história adulta com temas adultos e com questões traumáticas e dramas e tudo mais. Então, mesmo que seja uma temática de vampiros, e a mitologia do vampiro, como eu falei, é muito, muito, muito boa e muito rica, assim, por isso que rende tantos livros, que essa série tem uns 30 livros, porque tem os livros da série principal fora os spin-offs. Então, é uma série muito, muito grandiosa e tá lançando o livro até hoje, então é um mundo bem grande mesmo. Tem muitos livros dessa série que estão disponíveis no Kindle Unlimited, acho que tem uns 20 primeiros livros tem disponível no Kindle Unlimited, então dá pra ler, eu tô lendo pelo Kindle Unlimited. Já peguei o terceiro, porque eu quero muito saber o que vai rolar, porque acaba com um gancho mesmo, com a continuação do terceiro, então quero muito ler, me segurei esse mês, mas eu tô curiosa pra ver o que vai rolar. E eu acho que o terceiro tem tudo pra ser o melhor até agora, então tô bem curiosa. Esse mês eu também li um conto do Rafael alguma coisa, porque eu não vou tentar pronunciar o nome dele, porque é muito difícil. Eu vou deixar a capa do conto aqui, que é o conto que ele publicou antes de O Baú do Migelado, que é As 220 Mortes de Laura Lins. E é muito, muito legal. Eu dei 5 estrelas pra esse conto. Eu não sou uma pessoa que lê muito conto, comecei agora recentemente a ler mais alguns contos. E eu tô gostando, tem muitos contos disponíveis no Kindle Unlimited, é onde eu peguei. Esse eu acho que eu comprei até ele, porque eu gostei bastante, porque eu incentivo o autor, né? A gente tem que incentivar a literatura nacional, e eu gostei bastante desse conto, muito mesmo. E aqui a gente conta as 220 mortes da Laura Lins, né? E eu não posso dizer muito sobre isso, porque é um conto curtinho, e eu vou acabar falando demais.
Mas leiam, esse autor é muito legal, os contos que ele publica na Amazon. Depois eu li o último livro do ano, gente, que foi A Dama do Crime, que é a Agatha Christie, porque eu só li um livro da Agatha Christie na minha vida, que foi o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu li próximo ao lançamento do filme, porque eu queria ver o filme, porque tem um elenco muito, muito bom. Então eu li o livro e assisti o filme. E aí vai sair o segundo filme, que é Morte no Nilo, que vai ter um elenco também muito bom, até com a atriz que faz a Mulher Maravilha, que é a Gal Gadot. Gostei muito, assim, do trailer, e eu quis muito ler o livro antes. E eu também li no Kindle Morte no Nilo, da Agatha Christie. Gostei demais, demais, demais desse livro, é bem legal. Eu achei melhor do que Assassinato no Expresso do Oriente. É aquele típico romance policial da Agatha Christie com o Hercule Poirot. E eu gostei bastante, tem mais um desenvolvimento, acredito, melhor do que o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu achei melhor, até. E foi bem legal, foi 4 estrelas, é aqueles livros super curtos. A Agatha Christie tem uns livros bem curtinhos, eu acho que no Kindle ele dava umas 3 horas, 4 horas por aí, de e-book, no meu ritmo de leitura. Então eu li muito rápido, finalizei ele no Natal, no dia do Natal, eu fiquei lendo, porque eu queria finalizar antes de virar o ano, porque eu não queria levar o livro pra metade pro próximo ano. Essa foi a minha última leitura de dezembro. Foram poucas leituras, mas eu li umas coisas diferentes do que eu tô acostumada a ler normalmente no ano. E li uns livros que eu tava curiosa, livros que eu tava super empolgada para ler, como era A Irmandade da Daga Negra, que pretendo continuar lendo esse ano. Quero ler pelo menos um por mês, e ainda vai faltar um monte pro próximo ano, mas eu quero ler o máximo que conseguir. Até porque cada ano a autora lança outros livros, então tem muita coisa ainda pela frente, mas eu quero ir lendo. E até o momento tô gostando, espero continuar gostando para continuar concluindo a série, porque eu tô muito curiosa com esses vampiros da Irmandade. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.